Liberdade de expressão, um direito constitucional garantido a mim, a você, a todos nós brasileiros. Ela é fundamental na construção da democracia da nossa sociedade. Isso quer dizer que eu posso falar tudo o que eu penso, não é? Afinal, eu tenho liberdade. Opa! Mas muita calma nessa hora. Não é bem assim. Até que ponto o direito à liberdade de expressão pode ser utilizado para atacar ou defender alguém? Qual a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio? Ficou mais do que claro que é preciso reaprender ou aprender mais sobre esse tema. Por isso, convidamos a advogada Rafaela Brandão. Ela é especialista em Direito Processual com Master em Criminologia Social pela Universidade de Pisa, na Itália. Atualmente ocupa a vice-presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraíba. Fique ligado com a gente, o Câmera Aberta está só começando. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Rafaela Brandão, vice-presidente da OAB Paraíba. Obrigada, Michele, pelo convite. Então, como surgiu esse conceito de liberdade de expressão, como ele se construiu como um direito constitucional, Rafaela? Bem, Michele, o direito de liberdade de expressão é baseado na livre manifestação do pensamento, de ideias. Então, não é algo ilícito ou ilegal se manifestar. Então, é garantido a todo indivíduo essa manifestação. Mas tudo tem um limite. Então, a gente precisa entender o que constitucionalmente é permitido. Nós não podemos violar as garantias fundamentais, violar o que defende o Estado Democrático de Direito. Então, nós precisamos também ter a consciência que é necessário existir uma harmonia nessa manifestação. Nós temos o direito também artístico, científico, de nos expressarmos, mas jamais violar, os direitos e garantias fundamentais. Nós participamos de um país laico, onde podemos, sim, escolher a nossa religião, podemos ter a nossa opinião política, sobre diversos e inúmeros temas, mas temos que ter a responsabilidade de não violar o direito do outro. Então, trabalhamos aqui com um binômio, que é a liberdade versus responsabilidade. Até que ponto podemos ir com a nossa liberdade sem esbarrar justamente nos conceitos de calúnia, injúria e difamação, por exemplo? Bem, vamos entender primeiro e definir um pouco o que significam todos esses conceitos, essas tipificações penais, exatamente. Então, nós temos a calúnia, que seria atribuir a alguém um crime que não foi aquela pessoa a autora. Então, atribuir falsamente um crime a outra pessoa. Como, por exemplo, eu digo que você roubou um objeto no ambiente de trabalho. Exatamente. Isso é uma calúnia se você não tem provas. Exatamente. Então, você não pode jamais apontar o dedo para o outro sem ter como provar que realmente ele cometeu aquele crime. Nós temos aí a questão da difamação, que ela vai atingir a reputação daquela pessoa. E temos a injúria, que seria uma qualidade negativa que você está atribuindo a alguém. Então, a partir do momento que você ofende o outro, que você traz qualidades ou atribui qualquer tipo de crime que aquela pessoa não cometeu, você tem uma responsabilidade com a nossa lei penal. Então, nós temos que focar que uma coisa é liberdade de expressão. Uma outra coisa é violação. Então, nós temos que nos ater às leis penais, à nossa Constituição, às garantias fundamentais e o Estado Democrático de Direito, que defende os direitos humanos. Então, nós precisamos sempre entender o limite, é sempre uma linha muito... Porque muitas pessoas dizem, não, mas eu apenas expressei minha opinião. Mas até que ponto aquela sua opinião não entrou no direito do outro, não ofendeu o outro? Então, nós precisamos realmente ter consciência que nós vivemos em um país em que todos somos iguais. A gente vê muito essa questão das redes sociais, que elas amplificam, colocam tudo no holofote. Então, assim, a pessoa só pode ser penalizada
por infringir, por passar do limite da liberdade de expressão e cometer de repente uma calúnia, uma injúria, uma difamação, se for publicamente assim, ou isso vale também se for num ambiente menor, interno, que a pessoa faça isso. Como é que eu posso provar que eu estou sendo caluniada, por exemplo, no ambiente de trabalho, se a pessoa não foi lá na rede social atribuir a mim algum tipo de acusação ou desqualificação? Veja bem, Michele, todos temos o direito de pensar, né? É verdade. Todos temos o direito ao pensamento. Mas a partir do momento que o indivíduo define e acredita que externar aquele pensamento não vai trazer consequências, independentemente se é num ambiente entre menor, pequeno, onde 2, 3 pessoas estão, ou numa rede social, ou no meio de comunicação ainda que vem atingir uma população, precisa se entender que é essa manifestação que vai se confundir com uma violação. Então, digamos que, mesmo no ambiente menor ou numa rede social, veja, a diferença é apenas a proporção, mas o mal já foi causado, não é? Então, digamos que a inquietação, a violação, ela já existe. Então, a gente precisa entender, a rede social hoje é terra, digamos, as pessoas dizem que é terra de ninguém, não é? Então, assim, tanto faz você publicar, quanto você se manifestar numa publicação que venha a violar qualquer direito. Ok, aquele comentário que se faz, alguém está lá com um discurso de ódio, de ataque a outra pessoa. Exatamente. E você vai lá e ratifica você com um está comentário. instigando, você está incentivando, não é? Aquele discurso que não é democrático, que não é um discurso que seria de paz e de pacificação, né? Nós temos aqui no Brasil muitos episódios, né, de racismo, de preconceito, enfim, de instigação ao suicídio, não é? As redes sociais sempre trazem essas situações. Uma vez ou outra estamos nos deparando, né, com alguém que realmente tirou a sua própria vida porque existiu um episódio de preconceito, enfim, tomou uma amplitude, uma divulgação enorme e que interfere na sua vida social, na sua vida particular, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então, nós precisamos também proteger e entender até onde vai o nosso limite e não ofender o outro. Justamente, a senhora falou aí de mulheres, né, de pessoas que ficaram vulneráveis. A senhora acredita que as questões político-ideológicas, elas acabam trazendo mais riscos à prática de crimes, ou mulheres, minorias, acabam sendo mais vítimas e atacadas sob pretexto dessa liberdade de expressão? Michele, eu acredito que são linhas, são âmbitos que estão ali sempre no limite. Independente se é a política ou se são grupos, digamos, de minorias. Em igual medida estão ali? Estão, no limite. Não é? Nós estamos num ano bem sensível, né? Um ano político, e temos o país um pouco dividido. Né? E é impressionante como existem conflitos até em grupos de amigos, no ambiente de trabalho, né? Porque tem pessoas que são de esquerda, pessoas que são de direita. Então, você expressar a sua opinião sobre determinado assunto político é algo que é compreensível e é um direito que você tem. Uma outra coisa é você não aceitar e agredir o outro. É você não aceitar e você querer impor a sua opinião. Né? Então, isso acontece muito também com as minorias. Não é? Então, nós temos grupos, isso já é histórico. Infelizmente, são raízes que ainda perpetuam dentro, tanto no nosso cenário nacional quanto no cenário mundial. Não é? Nós tivemos recentemente um exemplo aí, enfim, nos meios de comunicação, de uma manifestação que fez um pouco uma apologia ao nazismo, né? Era justamente isso que eu ia lhe perguntar, porque recentemente um influenciador digital, através do seu canal no YouTube, porque hoje é muito comum, as pessoas elas estão ganhando destaque e visibilidade através do trabalho feito em YouTube, nas redes sociais. Ele, durante uma entrevista com um dos convidados na gravação de um podcast, ele defendeu que nazistas pudessem ter o direito à liberdade
liberdade de fundar um partido sob a justificativa da liberdade de expressão. Ele usou essa justificativa. Por que isso especificamente não é tolerado? Veja bem, Michele, a história conta, né, que foram 6 milhões de judeus exterminados. Então, é um genocídio que até hoje traz muitos resquícios, não é, negativos para a sociedade. Então, pessoas que foram mortas de uma forma massificada, sem uma explicação plausível, apenas porque eram diferentes. Então, o nosso Estado democrático de direito não permite esse extermínio e essa condenação e esse julgamento porque você é de uma etnia diferente, você é de uma cor diferente, você é de uma nacionalidade diferente, não é? Então, é inadmissível que algo se repita na história. Então, foi o maior massacre que existiu no século XX, foi o extermínio dos judeus. E não só dos judeus, porque também foram mortos homossexuais, ciganos, deficientes físicos, mentais. Então, eram grupos que tinham que ser excluídos da sociedade. Exterminados. Então, é algo inadmissível pessoas que, nos dias de hoje, ainda acreditem que opinar favoravelmente a existência de um partido nazista ou estejam na sociedade com camisas, com emblemas do nazismo, enfim, seja uma coisa normal. E não é. Não é. Nós temos aqui no Brasil leis que realmente são severas e impedem que esse tipo de manifestação, não é, seja feito. Nós temos a lei de combate ao racismo, que está ali proibindo essa conduta de praticar ou de instigar ou de, enfim, defender qualquer tipo de preconceito ou discriminação por raça, etnia ou religião. Então, nós estamos em tempos difíceis, sabe, Michele? Enfrentando tempos difíceis de intolerância. Mas nós precisamos lembrar da nossa história, precisamos sempre lembrar que foram mortos 6 milhões de pessoas lá na Europa sem nenhuma justificativa plausível. Nós temos que lembrar de 3 séculos e meio de escravidão que nós passamos, não é? Para não chegar em um outro momento da história que outras injustiças sejam feitas. Ou seja, é impossível se tolerar, dar voz a pessoas que pensam que para que a sociedade exista, elas precisam exterminar outras pessoas. Exatamente. Porque é justamente isso. O nazismo ele vai de encontro, né? Ele vai de encontro à vida humana. Exatamente. É por isso que não existe liberdade de expressão que a Constituição nos garante, não é, doutora? Uhum. Que possa se sobressair diante de algo que vai de encontro à vida. Exatamente. A liberdade de expressão, ela existe, é um direito, mas podemos até dizer que ela não é absoluta, porque nós temos o limite, e o limite é respeitar o outro, é entender que somos uma diversidade, né? Vivenciamos um momento, como eu disse, um pouco delicado hoje de intolerância, né? Mas a gente precisa entender que somos plurais e precisamos nos respeitar dentro dessa diversidade e pluralidade. É isso. O papo está muito bom, a gente está conversando com a vice-presidente da OAB Paraíba, Rafaela Brandão, sobre liberdade de expressão. Agora a gente vai saber dela outras manifestações de pensamento que não são toleráveis. Eu peço que você aguarde um pouquinho, que daqui a pouco o Câmara Aberta volta com essa entrevista. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, a
está voltando ao normal, mas o trabalho da Câmara nunca parou, mesmo durante a pandemia. Vamos continuar a defender e cuidar de você. Câmara Municipal de João Pessoa. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta... Fala, cidadão! Qual a função da Câmara dos Vereadores? Você sabe dizer quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa? Muita gente não sabe quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. Não sabem diferenciar a Câmara da Assembleia Legislativa ou mesmo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Muitas vezes confundem o que é dever da Prefeitura com o que é dever da Câmara dos Vereadores. E para comprovar se realmente existe tanta dúvida e confusão, nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade o que eles pensam. Câmara Municipal, é lá que se cria o novo, lugar onde se dá aval e ainda é a casa do povo. Sobre a Câmara dos Vereadores, eu acredito que seja algo que seja para fortalecer a população, né? Tipo, no sentido de os vereadores têm que se juntar para crescer mais a cidade. A Câmara dos Vereadores, eu acho que tem que ter esse olhar. Eu acho que nossos 27 representantes têm que ter esse olhar para a nossa cidade, para estar, claro, vendo as parcerias com o governo do estado, com o governo municipal, para ver que cada vez mais essas coisas da Câmara Municipal estarem avançando, né? Eu digo essas coisas da Câmara Municipal, mas nossos vereadores e vereadoras. Apresentar projetos para facilitar a abertura de negócios. Eu acho que os vereadores deveriam trabalhar assim, incansavelmente, né? Porque eles trabalham incansavelmente atrás do voto. Então trabalhe também para a segurança, para a limpeza, desenvolvimento da cidade, tá entendendo? Responda o nosso voto. Projetos para criar infraestrutura, para atrair investimento e para facilitar a abertura de novos negócios para oferecer emprego a essa massa de jovens que está aí sem esperança, principalmente jovens da periferia. Como a gente pode ver, tem muita gente que não sabe ao certo quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. E olha, isso é comum. A literatura sobre esse tema mostra que é assim no Brasil todo. Então o desafio é informar as pessoas, porque quando elas ficam sabendo podem cobrar, podem exigir mais e podem também ajudar a Câmara dos Vereadores a desempenhar o seu papel que é tão importante para a comunidade. Um oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista sobre liberdade de expressão com a advogada Rafaela Brandão. Doutora Rafaela, que tipo de crimes são cometidos, mais comuns são cometidos hoje na nossa sociedade sob o pretexto da liberdade de expressão, na sua visão? Bem, Michele, pelos vários episódios, né, que a gente vem acompanhando aí nos últimos tempos, nós temos os crimes contra a honra, né, que já conversamos ontem, essa questão da calúnia, da difamação, da injúria. Nós temos o assédio, a instigação ao suicídio, não é? Todas essas tipificações, elas trazem consequências, né, legais. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade, esse olhar sensível, como eu disse antes, para com o outro, para não infringir essas nossas leis, não é? Então,
que podem gerar indenizações, não é, dano moral, inclusive condenações penais também. Né? Nós temos aí os crimes de racismo, né, os preconceito, discriminação, como eu disse anteriormente também, em virtude da cor, da raça, da etnia, da religião, nacionalismo. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, com esse limite entre o que é permitido e o que não é legalmente. Porque no artigo 5º da Constituição diz o quê? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, se você expressa o que você pensa, né, então você tem que arcar também com as responsabilidades dessa manifestação. Aí eu vou entrar em alguns aspectos bem específicos. Por exemplo, os artistas, comediantes, ou seja lá que tipo de arte eles produzem para a sociedade. Ali eles manifestam claramente uma expressão, né? Então, quais são os riscos que eles estão sujeitos? Porque muitas vezes essa liberdade de expressão artística é questionada quando a gente vê uma exposição onde o nu é enfocado, onde o artista expressa alguns conceitos religiosos, enfim. Quando que aquilo tem realmente, quando as pessoas reclamam que eles ultrapassaram o limite da liberdade de expressão, quando é que isso é realmente plausível ou não, doutora Rafaela? Veja, Michele, é necessário se analisar caso a caso, porque é natural do artista, não é essa questão de externar um pensamento que muitas vezes é tão abstrato, né? Ou às vezes é tão focado em uma temática que fica ou claro demais, transparente demais, ou até mesmo entre linhas, não é? E a gente não consegue, às vezes, discernir exatamente o que o artista quer dizer, né? Porém, essa dúvida deixa ali uma linha muito sensível para várias interpretações. Então, é importante o artista também visualizar futuros desdobramentos em relação àquela arte, àquela obra, né? Porque, como eu digo, existe sempre o limite. Então, a gente precisa entender, eu estou ofendendo o outro? Até que ponto essa minha arte vai trazer consequências negativas, não é, para a sociedade, para o coletivo? A gente precisa discernir isso aí. Né? Então, por exemplo, tem obras que já foram proibidas de serem publicadas, né? Obras literárias, porque faziam apologia, por exemplo, ao nazismo. Né? Então, são obras que a gente não, eu acredito que seria um crime, não é, do nosso judiciário, porque já aconteceu do STF proibir esse tipo de publicação, porque nós estaríamos apagando as memórias, né, de uma história que aconteceu e que fez mal a toda uma sociedade. E não adianta vir com um discurso de que é censura, que é um cerceamento à liberdade de expressão. Exatamente. Ninguém pode alegar que desconhece a lei. Ninguém pode alegar que desconhece a história. Não é? Então, se você está corroborando de alguma forma, através de uma obra literária, de uma pintura, ou enfim, de um estudo científico, para que pessoas sejam influenciadas negativamente, né, em apoiar qualquer tipo de discurso ou pensamento de ódio, precisa se preparar, porque as consequências virão, né? Ou através dos meios de comunicação, rede social e pela própria lei. Liberdade de expressão. A expressão, muitas vezes, ela não é só pelas palavras. Às vezes eu me expresso corporalmente. Vamos supor, numa situação em que eu goste de me sentir livre para ir à praia de Cabo Branco ou Tambaú e fazer topless. Eu estou me expressando com a minha liberdade. Até que ponto eu estou ultrapassando os limites da liberdade de expressão? Eu deveria estar fazendo o nu apenas lá em Tambaba, que é uma praia específica para isso? É proibido fazer em outro lugar? É interessante essa sua pergunta, porque o Brasil é um país muito tropical, um país solar, né? Nós temos aí a nossa cultura, né, de dança, de música, e já aconteceram alguns casos, né, por exemplo, dos estrangeiros chegarem aqui e acreditar que o topless, eu estou focando no topless porque é um exemplo até didático para a gente
né, trazer aí esse tema. Então, chegam aqui nas praias e, por ser um país tão caloroso, receptivo, acreditam que aqui é normal. Mas a nossa lei não permite. Existem já aquelas áreas que por lei são permitidas, né? Então, se nós não entendermos esses limites, vamos estar aí indo contra as leis. Então, não, como a gente estava conversando, precisa se entender até que ponto é legal ou não aquela prática. Né? O corpo é da pessoa, a pessoa tem o direito de fazê-la, mas às vezes o local não é apropriado. Não é apropriado e a lei local não permite, não é? Eu ainda vou voltar para alguma especificidade. A imprensa, por exemplo, o direito de liberdade de expressão da imprensa, porque normalmente ela é muito questionada, demandada, inclusive judicialmente, especialmente quando as reportagens desagradam grupos políticos ou grupos diversos, né? Comercialmente, né? Corporativos. Então, quando é que a justificativa de crime em relação ao mau uso da liberdade de expressão, ela realmente cabe, quando é que, de fato, é só censura para tentar calar a voz da imprensa, a imprensa que tem um papel também de fiscalizar e de serviço e de levar a público certas questões e questionamentos. Bem, Michele, o papel da mídia é muito importante, nós sabemos, né? É a mídia que leva todas as informações até o público, né? São os comunicadores que estão por toda parte, são praticamente onipresentes, não é? Então, o papel dos comunicadores e da mídia é muito importante. Porém, conforme já conversamos antes, existe sim esse limite. Né? As opiniões, precisamos focar nas opiniões que não venham a confrontar qualquer tipo de violação. Né? Violação aos direitos humanos, violação à Constituição e as normativas, né, que temos no nosso ordenamento jurídico. Então, eu entendo perfeitamente que é bem complicado, né, para o comunicador social ter que repassar informação sem, de alguma forma, opinar. Né? É a questão da parcialidade, da imparcialidade. Não é fácil, mas a gente precisa se ater, sim, às leis e entender até que ponto aquela opinião está influenciando de maneira negativa e corroborando para qualquer tipo de infração penal ou tipificação penal. Né? Então, eu sou comunicadora também, como eu já confidenciei a você, e eu sei o quanto é complicado, né? Para um repórter, um jornalista, escrever uma matéria e, de alguma forma, não tocar negativamente em uma opinião alheia, enfim, mas precisa sim ter esse cuidado de não avançar no direito do outro e não atingir negativamente uma coletividade com opiniões que de repente venham causar conflitos na sociedade. 2022 é um ano eleitoral, é um ano que a gente vai ver muita disputa acirrada entre grupos, entre candidatos, seus apoiadores, né? E que tipo de cuidados com a liberdade de expressão a senhora recomendaria para que todos evitem as famosas demandas judiciais? Esse ano é um ano delicado, né? Então, eu recomendaria que todo cidadão, quando quiser se externar, né, ou opinar sobre qualquer tema político, pensasse bem, até que ponto eu posso externar a minha opinião sem violar, não é, o outro. É muito importante essa reflexão, porque o país está um pouco dividido, né, entre direita e esquerda, e nós já estamos vivenciando esses conflitos em grupos pequenos, grupos da família, de WhatsApp, não é? No ambiente de trabalho, até em discussões mais acirradas em plenários, né, aí por todo o país. Então, eu recomendaria que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, de calma, de tranquilidade para externar opinião, externar essa manifestação de pensamento sem violar o direito do outro. Sem agredir também a outra pessoa. Exatamente, porque
dessa forma, trabalhando dessa forma, a gente vai evitar muitos conflitos, né, e futuras, de repente, ações aí de dano moral, de indenização, não é? Enfim, as redes sociais precisam realmente ter precisamos ter cuidado com as redes sociais, porque ali é um mundo que ainda é um pouco desconhecido e que pode gerar realmente conflitos e trazer, assim, proporções enormes, não é? Às vezes por uma fala que, mas é uma opinião, eu posso opinar sobre racismo. Se quando você opina sobre racismo, um exemplo, você já está praticamente tipificando, já está concretizando o racismo. Não existe opinar. Então, se você já expressa, não é, palavras que venham a trazer qualquer tipo de prejuízo ao outro, excluir de alguma forma, palavras preconceituosas, você já está cometendo um crime de racismo. Né? Então, a gente precisa realmente trazer um pouco de consciência, de luz, né? De luz, de harmonia, porque não é um ano fácil. E de conhecimento também, né, doutora Exatamente. Rafaela? Porque às vezes as pessoas se deixam levar pelas emoções, mas elas se esquecem de dizer, quando elas vão lá e manifestam uma opinião agressiva e que infringe alguma lei, seja ela política ou qualquer outra coisa, aquela pessoa que ela está defendendo, ela não vai ser demandada judicialmente. Quem vai ser demandada judicialmente é quem fez a infração. A ofensa, exatamente. É muito importante, Michele, você tocou num ponto-chave, se informar. É muito importante que as pessoas se informem para também não estarem repassando informações falsas, que acontece muito também na internet, não é? Então, a gente escuta, a gente lê e a gente sai repassando sem ter aquela responsabilidade de realmente de onde foi tirada aquela informação. Existe um fundo de verdade, então eu estou corroborando para qualquer tipo de corrente, né, que não seja tida como legal. Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado. Então, essas já foram todas as reflexões que eu acho que a doutora Rafaela fez muito bem para que as pessoas entendam que a liberdade de expressão é um direito constitucional, mas nem tudo pode, sob o pretexto dessa liberdade de expressão. Doutora Rafaela, para encerrar essa entrevista, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as penalidades. Uma pessoa, ela pode ser penalizada até com prisão, ou geralmente esses crimes, eles são mais sujeitos a penas mais leves, mais brandas, de multa e de outros tipos de sanções sociais, por exemplo? Michele, depende da tipificação penal, né? Depende do crime. Se nós temos os crimes contra a honra, que são a calúnia, a difamação, a injúria, que as penalidades elas são mais brandas, digamos assim, do que um crime de racismo e preconceito, injúria racial, né? Porque o nosso crime de racismo, por exemplo, é um crime inafiançável, né? Então, imprescritível e inafiançável. Então, a gente precisa se informar mais com relação a essas penalidades que vão da reclusão, por exemplo, multa, enfim, né? Ou até no âmbito civil, que nós temos também as indenizações, né? Quando se trata de assédio, dano moral, mas existem sim as consequências legais e nós precisamos realmente estar informados acerca delas. Não é só abrir a boca e falar aquilo que vem no pensamento, né? Sem entender, sem refletir acerca do binômio liberdade e responsabilidade. E para quem é pessoa pública, ainda tem as consequências sociais, porque quanta gente não perde emprego, não perde patrocínios e outras sanções comerciais que interferem diretamente na vida profissional. Exatamente. Eu acredito que o mundo cada vez mais está se conscientizando acerca dessa pluralidade, né, da nossa diversidade. E muitas empresas, elas hoje têm várias políticas de conscientização acerca disso, né, e de combate ao preconceito, ao racismo. E nós tivemos recentemente um exemplo aconteceu com um jogador de vôlei, acho que você sabe, né, Michele? E que se expressou de alguma forma que veio a atingir... Homofobicamente, exatamente. Atingir, inclusive, um colega, não é? Do time, do time dele, e perdeu o patrocínio. Perdeu o emprego. Exatamente. Também como jogador no clube em que ele defendia, exatamente. Né? Essas grandes marcas principalmente estão aí trabalhando, que eu acho que é uma vitória para a nossa sociedade, não é? Para essa nova visão de mundo,
que é necessária, né? Porque somos todos iguais e as pessoas precisam se respeitar e mutuamente formar essa nova, digamos, essa nova rede de conscientização, né? Que somos todos iguais perante a lei e precisamos nos respeitar. Obrigada pela sua presença aqui no nosso Câmara Aberta. A gente conversou com a advogada Rafaela Brandão, ela é vice-presidente da OAB Paraíba. O tema hoje foi liberdade de expressão. Obrigada a você que assistiu o nosso programa até agora. Até o próximo Câmara Aberta. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta: qual a função de um vereador? Você sabe dizer quais são as funções de um vereador? Muita gente não sabe quais são as funções dos vereadores. Não sabem diferenciar o trabalho de um vereador, de um deputado estadual, federal ou mesmo de um senador. Muitas vezes confundem o que é dever do prefeito como um dever de um vereador. E para comprovar se realmente existe tanta dúvida e confusão, nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade o que eles pensam. O que danado faz um vereador? Favor? Não! Ele tem como obrigação a elaboração de leis e também a fiscalização. Ô vereador, tem como o senhor arrumar pra gente uma praça? Oxi, isso quem tem que fazer é o prefeito. O vereador vai lá fiscalizar para ver se a obra está andando direito. Não adianta ele querer se meter no estado. Aí já é coisa para deputado. O negócio dele é na cidade, criando leis e projetos que beneficiem a população, sendo constante e eficaz na fiscalização, fazendo bem e agindo com a verdade. Procurar as leis para a gente, né? Ser melhor a cidade, ter transparência, né? Com o povo, porque queira que não queira, eles são funcionários da gente, né? Do povo. Tem que ter transparência, né? A primeira função de um vereador é fazer leis, criar leis de âmbito municipal, afinadas com as necessidades da cidade e dos seus moradores. Fazendo os projetos de lei, colocando as emendas, as impositivas, as positivas, e estarem cada vez mais investindo mais na nossa cidade, fiscalizando, claro, o prefeito. A segunda função do vereador é representar o cidadão, ser a voz da população na Câmara. E você tendo essa segurança, essa representatividade, né, dos vereadores de levar nosso anseio, né, para as autoridades maiores. Ajudar a assessorar a prefeitura através das indicações no desenvolvimento de políticas públicas municipais. Está sempre ali procurando saber o que a gente precisa, o que a gente está precisando para trabalhar. A quarta função de um vereador é fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, no caso, o prefeito e os secretários municipais. Como a gente pode ver, tem muita gente que não sabe ao certo quais são as funções do vereador. Então o desafio é informar as pessoas. Porque quando elas ficam sabendo, podem cobrar, podem exigir mais e pode também ajudar o vereador a desempenhar seu papel, que é tão importante para a comunidade. Um oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa. O coronavírus é uma coisa que é muito feia. Ela pode fazer muitas gripes maus. Para não se contaminar, você precisa tomar cuidado. Tem que ficar de máscara, tomar vacina, botar álcool, botar álcool de novo, vacina outra vez. A gente precisa ficar em casa. Se for para sair de casa, use máscara e álcool em gel. Toda vez que voltar da rua, tomar banho,
Quando chegar com algum sapato sujo, passar álcool na sola. Depois disso, lava o sapato. Tem que ficar longe das pessoas que estão sem máscara. Se você for pai ou mãe, cuide muito bem de você, porque você tem filho para criar. Eu não vou mais pro colégio presencial. Eu fiquei triste por isso, mas é pro meu bem, pra não acontecer nada de ruim comigo. A gente passou um bom tempo trancado dentro de casa. Aí esse ano tá praticamente a mesma coisa. Essa doença é muito forte e pode matar várias pessoas. Quando o coronavírus acabar, eu vou para um parque que tem piscina de bolinha embaixo. Mas quando passasse mesmo, nossa, todo mundo que eu chegava, que eu ia ver na rua, eu ia dar um abraço.